Eu quero iniciar hoje a nossa porção, terceira mensagem da série sobre teologia do desperdício. Nós estamos aqui na Terceira Igreja com duas séries de mensagens, uma que acontece às quintas-feiras, às 19h30, e também a outra que acontece aos domingos, às 19h30. Às quintas-feiras temos falado porque somos o corpo de Cristo, e na última quinta-feira foi uma grande bênção. Deus nos ensinou que somos o corpo de Cristo por conta da estratégia que temos, ou que recebemos. Hoje eu quero, para a terceira mensagem da série sobre a teologia do desperdício. Domingo retrasado, nós falamos sobre quando a celebração se torna um desperdício. Domingo passado, nós recebemos de Deus a palavra que nos orientava quando a graça se torna um desperdício. E hoje eu quero pensar quando a comunhão se torna um desperdício. Abra sua Bíblia, por favor, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e eu quero ler do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Pastor, eu perdi as outras mensagens, as mensagens que antecederam a de hoje, não tem problema. Você acessa o Facebook da igreja, facebook.com/TIB São Mateus, e você ficará informado, não somente informado, você poderá ouvir todas as outras mensagens. Elas estão lá na íntegra, é só clicar no link e você poderá ouvir todas as ministrações que são dadas aqui na Terceira Igreja Batista. Ezequiel 37, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 10. Você está feliz, meu irmão, pelo privilégio de poder estar nesse ambiente adorando a Jesus? Que bom, eu também estou muito feliz. Aqui é massa. Eu estou muito feliz. É um privilégio poder voltar a este lugar e encontrar você. Eu hoje na escola de liderança disse que eu não tenho dúvida. E se você está conosco e pertence a uma outra igreja, eu quero pedir licença a você para afirmar o que eu vou afirmar. Eu não tenho dúvida de que há 2 anos atrás, Deus me tirou juntamente com a minha família do Rio de Janeiro e me trouxe para pastorear a melhor igreja que existe em São Mateus. Eu não tenho dúvida. Mais uma vez eu digo, você que é membro de outra igreja, não se sinta ofendido. É apenas uma convicção que eu tenho pela experiência que tenho desfrutado nesses 2 anos aqui na Terceira Igreja Batista. Essa igreja é uma bênção, Dani. Não tem igreja mais amorosa, mais acolhedora e que sabe tratar bem homens de Deus como a Terceira Igreja Batista. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela forma como você tem servido a Jesus. É óbvio que a Terceira Igreja não é uma igreja perfeita. E é por isso que tem espaço para você também. Diz a experiência de um pastor que ele recebeu um telefonema na casa dele, altas horas da noite. E naquele telefonema, a pessoa que estava do outro lado dizia assim: o senhor é o pastor fulano de tal? Ele disse: sou eu sim. O senhor é o pastor da igrejinha tal? Olha aí, Ciro. Aí ele disse: sou eu. Por quê? Não, porque se o senhor é o pastor da igrejinha tal, lá tem uma pessoa, fulano de tal, que é membro de sua igreja. Ele disse: tem sim, é membro sim. O senhor então confirma? Confirmo. Então o senhor está muito mal de ovelha, porque lá na sua igreja, esse irmão, ele é isso. Aí começou a falar dos adjetivos. Ele é isso. E o pastor dizia assim: mais o quê? E a pessoa dizia: ele é isso também. Mais o quê? É isso também. E foi falando, e coitado, aquele irmão estava mal na fita, né? O Ibope estava lá embaixo, como o meu Ibope fica algumas semanas, né? Lá embaixo. Aí, aquele pastor e perguntava: mais o quê? De tanto a pessoa falar, chegou uma hora que ela não tinha mais nada para dizer, né? O cara já tinha sido crucificado. Ele pelo telefone vira para aquela pessoa e diz assim: já que você terminou, então eu vou dizer amém 2 vezes. Aí ela: eu digo isso tudo de sua ovelha, o senhor diz amém 2 vezes? Sim. Por quê? Porque o primeiro amém é para mim. Porque se ele é tudo isso mesmo que a irmã falou, eu estou feliz, porque eu estou empregado para o resto da vida. Eu tenho muita coisa ainda para pregar contra o pecado.
E o segundo amém é porque ele sendo tudo isso e fazendo parte da nossa igreja, significa que tem lugar para a senhora também com essa língua grande, né? Então, quer dizer, nós não somos uma igreja perfeita. Não somos. E o que eu estou dizendo é que eu tenho convicção de que eu pastoreio a melhor igreja de São Mateus. Não estou dizendo que a terceira igreja é uma igreja... Nós não agradamos todo mundo. Esse pastor não consegue dar assistência a todo mundo. Ele não agrada a todo mundo. Né? Até porque esse pastor, ele não faz nenhum esforço para ser popular. Né? Então, tranquilo. O que eu estou afirmando é que você está numa igreja que esse pastor tem certeza. É uma igreja extraordinária. Eu quero ler o texto de Ezequiel 37, a partir do versículo 1, e ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, diz o profeta, e por meio do Espírito do Senhor fui levado a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale. E também percebi que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, o Espírito, né? Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então, ele me disse, filho do homem, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aleluia! Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Diz o profeta, eu profetizei conforme a ordem que recebi. Interessante que enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos começaram a encontrar-se, ou seja, os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei e percebi que os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois também receberam pele, porém ainda não havia neles espírito. A seguir, o Espírito do Senhor me disse, profetize ao Espírito dizendo, profetize, filho do homem, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que eles vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, aleluia, e eles receberam vida, se puseram em pé, e quando olhei, não era mais um vale de ossos secos, mas era um exército extremamente enorme, grande em extremo. Eu sei que você conhece esse texto. Não tenho nenhuma pretensão de ensinar para você o que você já sabe. Eu apenas quero pontuar para você quando a comunhão se torna um desperdício. Primeiro lugar, comunhão se torna um desperdício quando a koinonia é transformada em koinonite. Essa expressão é uma expressão cunhada pelo pastor e escritor Peter Wagner. Ele diz que é um desperdício quando a koinonia é uma palavrinha grega que significa comunhão. Ele diz que é terrível quando a koinonia se torna um koinonite. O que é o koinonite na cabeça do pastor Peter Wagner? Para ele, koinonite é quando a comunhão é tão fechada que as pessoas que estão chegando para a comunidade da fé não conseguem entrar, de tão exclusiva que é. Gente, é terrível. A comunhão se torna um desperdício quando ela se torna uma comunhão exclusivista.
Quando ninguém mais consegue fazer parte dessa comunhão, quando o grupo já está fechado e ninguém consegue mais entrar. Nós precisamos tomar cuidado para que, em meio ao crescimento exponencial que Deus tem trazido para a terceira igreja, a nossa comunhão não se torne koinonite. Pessoas novas, Deus está trazendo para a comunidade de fé chamada terceira igreja. E essas pessoas novas precisam se sentir bem acolhidas, bem recebidas, bem amparadas, elas precisam se sentir fazendo parte do time. Por isso, a nossa comunhão precisa ser uma comunhão aberta, gente. Você precisa desfrutar de uma comunhão em que cada pessoa seja valorizada, aliás, seja aceita, apesar da forma como ela se veste, do carro com que ela anda, de onde ela mora ou de onde ela trabalha. Comunhão na igreja, terceira igreja batista São Mateus, não pode ser um desperdício. A comunhão precisa ser uma comunhão aberta. Cada pessoa que chega precisa ter acesso à comunhão da comunidade de fé. Segundo lugar, quando a comunhão se torna um desperdício, quando essa comunhão ela se limita aos momentos de reunião. Gente, é um absurdo alguém dizer que tem comunhão com a pessoa se simplesmente encontra essa pessoa 2 horas de momento de celebração. E é isso que acontece com a maioria absoluta das pessoas que fazem parte de uma igreja evangélica. Quantas vezes você me viu essa semana, Zé Carlos? Fala alto. Quando? Então é 2, rapaz. Está me vendo hoje? Ah, não, é que hoje já é outra semana, né? Eu entendi o pensamento dele, vou ajudá-lo, entendeu? É que domingo é o primeiro dia da semana, ele fez essa conta rápida, entendeu? Então, Gente, a comunhão é um desperdício quando a comunhão existe somente nos momentos de celebração. Estar ao lado de alguém ou permanecer ao lado de alguém 2 horas durante a celebração, isso não caracteriza comunhão. Isso é ajuntamento de pessoas. Isso é um bonde, mas não é uma comunhão. Comunhão tem a ver participar da mesma doutrina. Comunhão tem a ver participar do mesmo ideal. Comunhão tem a ver buscar os mesmos propósitos. Comunhão tem a ver obedecer os mesmos mandamentos. Comunhão tem a ver participar das mesmas ordenanças. Comunhão, gente, tem a ver celebrar o mesmo Jesus. Se você deseja tornar a comunhão valorizada aos olhos de Deus, a sua comunhão tem que extrapolar os momentos de celebração. Vivemos um tempo de um relacionamento muito superficial. Aliás, é um relacionamento marcado por interesses. Nós nos relacionamos com as pessoas ou grupo social que possa satisfazer as nossas expectativas. Por isso que existem inúmeras pessoas que não têm acesso a determinados lugares, porque elas não se vestem adequadamente para aqueles lugares. Gente, no reino do homem, lá na sociedade mundana, as coisas são setorizadas. Existem as escalas da pirâmide social. No reino de Deus, isso não existe. No reino de Deus, o rico pode ter sim comunhão com o pobre. No reino de Deus, aquele que tem pouco pode ter sim comunhão com aquele que tem muito. Por quê? Porque no reino de Deus, comunhão não tem a ver com aquilo que nós temos. Comunhão tem a ver com o que Deus nos transformou para sermos. A nossa comunhão não pode se limitar aos momentos de celebração. Será que você conhece as pessoas que congregam na mesma comunidade que você congrega? Nós somos uma comunidade, nós não somos apenas uma sociedade. Sociedade é um grande grupo social marcado por relacionamentos impessoais, frios, superficiais, artificiais. Quer ver uma coisa? Se você se assentar ao lado de...
vou falar uma pessoa muito famosa. Se você se sentar ao lado de Cheyenne, lá naquele banco lá no Banestes, naquela poltrona, o Cheyenne é famosona, né? Quem é que não conhece Cheyenne? Quantos virão semana que vem no casamento de Cheyenne? Levanta a mão. Olha aí. Todo mundo conhece Cheyenne. Né, Moral? Moral vai ficar famoso, vai se casar com, né, com uma estrela. Você senta lá do lado de Cheyenne, aí olha para Cheyenne e fala assim: com licença, eu fui bem na igreja que você estava cantando. A Cheyenne, do jeito que ela é, ela vai olhar para você e falar assim: que lindo! É ou não é, gente? E aí vai começar a conversa. Só que aí chegou lá a senha da Cheyenne, ó, Deus abençoe e tal, foi lá, pagou a conta, foi embora. Pode ser que daqui a 6 meses, quando Cheyenne passar por essa pessoa novamente, ela não se lembre. Por quê? Porque ela apenas faz parte da mesma sociedade, ou seja, é relacionamento à base de troca, é impessoal. Você apenas se relaciona enquanto precisa. Quando não mais precisa, cada um para o seu lado. Quer ver uma coisa? Maracanã lotado. Ó, meu Mengão. Que isso, vai sair no Face da igreja, pastor? Não tem problema não. Esse hino é o hino 582 do cantor cristão. Livro do profeta Adonias, capítulo 5, diz assim: cante o hino do Flamengo e serás abençoado. Então, lá naquele Maracanã lotado, gente, aquele culto maravilhoso, todo mundo de terno e gravata, preto e vermelho, as cores do evangelho. Engraçado, eu quando morava no Rio, Maracanã era uma febre. É muito bom estar naquele lugar. E é engraçado que tem gente que está do seu lado que você nunca viu. Quando o Flamengo mete gol, como é que é? Broncador, como é que é o nome que eles deram para o Hernani agora? Broncador, né? Quando ele mete o gol, você não quer nem saber quem está do seu lado, cara. Se o cara é feio, bonito, desdentado, implante, se está fedendo, se não está, você olha para o lado, parece que você foi criado com ele. Abraça, beija, é ou não é? Parece que foi criado na mesma casa. Parece que parece que são amigos de infância e abraço, assim, eu não te disse, negão, cara, não sei o que. Terminou o jogo. O que acontece? Cada um para sua casa. Se no outro dia se encontrarem, nem se conhece. Isso é uma sociedade. Comunidade não. Sociedade é esse grande grupo social. Comunidade é um grupo menor marcado por relacionamentos completamente pessoais. Na comunidade, o relacionamento não existe somente enquanto o jogo está rolando. Na comunidade, após o apito final, os relacionamentos, eles permanecem. Se a sua comunhão se limita apenas aos momentos de reunião, de celebração, você está tornando a sua comunhão um desperdício aos olhos de Deus. Terceiro lugar, quando a comunhão se torna um desperdício, quando essa comunhão não é caracterizada por generosidade. Vou repetir. A comunhão é um desperdício quando é koinonite, ou seja, ninguém entra, o grupo está fechado. A comunhão, ela é um desperdício quando ela se limita apenas aos momentos de reunião. Mas olha aqui, terceiro lugar. A comunhão se torna um desperdício quando ela não é caracterizada por generosidade. Interessante o livro de Atos, capítulo 2. Vai ser projetado aqui, a partir do versículo 42. Os discípulos receberam a visitação do Espírito,
Naquele dia em que estava festejando a festa de Pentecostes, uma festa realizada no calendário judaico, 50 dias após a celebração da Páscoa, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado no dia da festa da Páscoa. A Bíblia diz em Atos 1 que Jesus permaneceu ressurreto aos homens durante 40 dias. Possivelmente, Atos 2 esteja 50 dias após a crucificação. Porque Pentecostes não é o nome de um movimento da descida do Espírito. Pentecostes é o nome da festa que está sendo realizada quando o Espírito foi enviado à humanidade. E diz a Bíblia que aqueles discípulos estavam reunidos. E aí o versículo 42 dizia assim: lá onde eles estavam reunidos, eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam a quê? Leiam alto para mim. Em toda a alma, pode passar o slide, em toda a alma, estava cheia de temor, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, pode passar. Os que criam mantinham-se unidos, comunhão, tinham tudo em comum. Olha que coisa interessante, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua. Comunhão tem a ver com generosidade, gente. Comunhão sem generosidade não é comunhão. Como é que eu posso falar que eu tenho comunhão com o Jean, se o Jean está na pindaíba e eu não me proponho a ser usado por Deus com aquilo que Deus me deu para abençoá-lo? Volto a dizer o que todos que retornam a esse santuário semana após semana estão cansados de ouvir. O que Deus te dá, vamos lá todo mundo junto, 2, 3 e já. O que Deus me dá não pode parar em mim, tem que passar por mim para abençoar quem está ao meu redor. Deus não te dá bênção para você colocar no armário, rapaz. Bênção no armário apodrece. Aí o cara está orando para Deus abençoar mais. Como é que uma caixa d'água continuará sendo cheia se ela já está cheia? Você tem que esvaziar, rapaz. E pode esvaziar tranquilo, porque na torneira de Deus nunca falta água. Nunca. Pega vasilhas emprestadas. Aqui, ó, disse o profeta. Pega muitas. Agora entra. Fecha a porta, você e seus filhos, e começa a pegar o bocadinho de azeite que você tem e derramar nas vasilhas. Diz o segundo livro dos Reis, capítulo 4, que aquela mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, pega os 2 filhos, entra na casa, com as vasilhas que foram pegas emprestadas, começa a derramar um bocadinho de azeite. E encheu a primeira. Traz mais uma. E encheu a segunda. Traz outra. E encheu a terceira. Está enchendo a quarta. Rapaz, o azeite está enchendo tudo. Traz mais uma. Mamãe, não tem mais vasilha. Ah, não tem não? Não. A Bíblia diz que naquele momento que não tinha mais vasilha, o azeite parou. Não acabou. Parou. Parar não é acabar. Enquanto existissem vasilhas vazias, existiria azeite para enchê-las. Pode usar a bênção que Deus está te dando para abençoar quem está ao seu redor, porque não vai faltar bênção de Deus na sua vida. Não vai. Não vai. Agora, cuidado com os espertinhos. Não financiem um assistencialismo barato, porque tem os espertinhos no reino. Hoje lá na escola de liderança eu falava sobre conhecendo a nossa estrutura enquanto terceira igreja. E eu sei que você que é acostumado com a igreja batista, olha para a terceira igreja assim, essa igreja é diferente. Tomara que esse seu diferente seja no sentido positivo. Mas eu dizia lá na escola de liderança, irmão Edson, que há muito tempo atrás, quando o senhor ainda tinha cabelo, e cantava naquele, era quarteto? Ciro, o irmão, né? Quer dizer, Ciro dizia que cantava, eu não sei, mas ele dizia. Você entrava no santuário de uma igreja batista, a entrada do santuário tinha lá um quadro. E naquele quadro tinha uma relação de dizimistas. Aí lá tinha assim, Edmar Júnior, dízimo, R$1.000. Vai recebendo aí, irmão. Aí, é engraçado que tinha os irmãos fiscais de igreja, que ficavam lá assim. O Jean esse mês não dizimou.
Mas tinha outros que iam para lá, Emerson, e ficava assim: rapaz, o Emerson está dizimando com R$1.000, significa que ele ganha 10 mil, vou pedir dinheiro emprestado do Emerson. Cuidado, isso é uma risada, gente? Cuidado, cuidado com os espertinhos. Cara, olha aqui, comunhão que é comunhão, Célio, é marcada por generosidade. O dia, gente, que começarmos a caracterizar a nossa comunhão por generosidade saudável, você pode ter certeza de uma coisa: nós não precisaremos dizer para as pessoas que elas precisam entregar a vida a Jesus. A forma como vivemos será o testemunho suficiente, a pregação suficiente para elas olharem e fazer o seguinte: como é que eu faço para fazer parte dessa comunidade? Ah, é só entregar a vida a Jesus. Por que você quer fazer parte? Não, porque vocês vivem diferente. Aqui todo mundo se ajuda, aqui todo mundo recebe apoio mútuo, aqui todo mundo cuida um do outro. Eu quero fazer parte dessa comunidade. O problema não está na mensagem que a gente prega, o problema está na forma como a gente vive. Aqui, ó, muito blá blá blá. É muito blá blá blá, gente. É uma falácia terrível. Está na hora de falarmos menos e agirmos mais. Quero terminar. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo 3 princípios extraordinários para uma igreja que vive uma comunidade valorizada por Deus. Só para que você possa linkar, olha para cá, linka comigo, online, ok? Muda lá o status, o perfil, de offline para online, vamos lá. Quando uma comunhão se torna um desperdício? Primeiro, quando essa comunhão é uma koinonite, ou seja, quando ninguém consegue entrar, o grupo é fechado, a panelinha gospel. Segundo, quando essa comunhão se limita aos momentos de reunião, a comunhão precisa extrapolar. E terceiro, quando essa comunhão não é caracterizada por generosidade. Agora olha para cá, o texto está dizendo que o profeta foi conduzido pelo Espírito a um vale de ossos secos. E é interessante que a Bíblia diz, Aldeir, que naquele momento o profeta olhou e percebeu que tinha osso para tudo quanto era lado, separados. Eu pergunto, vale de ossos secos, eles precisam para quê? Ou eles servem para quê? Para nada. Vale de ossos secos só serve para mau cheiro. A Bíblia diz que o Espírito disse ao profeta: profetize sobre esses ossos e eles viverão. A primeira coisa que a Bíblia diz que aconteceu quando o profeta começou a profetizar é que ele percebeu que cada osso começou ao quê? Se juntar ao osso. Cada osso se juntar a outro osso. Vem, filho, você é um osso também, vem. Cada osso se juntando ao seu osso. Antes, cada osso estava num lado. E agora, te botei na fita, hein? Seu ibope vai aumentar agora. Cada osso de um lado. Vem cá, Wendel, rápido, vem logo, rapaz. Cada osso de um lado, olha lá, um lá no final, outro aqui. O profeta começou a profetizar, cada osso se juntando ao seu osso. Olha que coisa maravilhosa. Vem, rapaz. Olha que coisa maravilhosa. Cada osso se juntando ao seu osso. Antes era aquilo lá, gente, ó. Fica aí até o final do sermão. Antes era aquilo lá, entendeu? Um osso lá no final, outro aqui nessa extremidade, o outro ali, mas o profeta começou a profetizar. Cada osso foi se juntando. Aquilo que estava separado começou a ter comunhão. Aí a Bíblia diz assim: no momento que cada osso se juntou ao seu osso, começou a crescer nervos, tendões e carne. Gente, igreja que tem comunhão saudável gera crescimento, desfruta de crescimento. Comunhão traz crescimento para a igreja. Comunhão não é discurso de Adonias Júnior. Comunhão é decreto de Deus. Igreja foi criada pelo reino para viver em comunhão. O texto que nós lemos: como é bom e agradável que os irmãos vivam, é como óleo precioso que desce sobre a barba,
A barba de Arão, que desce sobre as orlas dos seus vestidos. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Onde não tem comunhão, não tem vida. Tem vale de ossos secos. Onde tem comunhão, tem vida e Deus ordena a bênção para sempre. Aleluia! Por último, o que era vale de ossos secos, pela comunhão, começou a ter crescimento. E a Bíblia diz que no versículo 10 o profeta olha assim: mas eu não estava no meio de vale de ossos secos? Só que agora cadê o vale de ossos secos? Não tem. O que eu vejo agora é um exército grande em extremo. Gente, você não tem noção do que Deus pode e vai fazer a partir do momento que deixarmos de ser vales de ossos separados e passarmos a ser uma comunidade coesa, marcada por generosidade, por respeito, por cumplicidade, por amor, por afeto, por hombridade, por sinceridade. Você não tem noção do que o Espírito pode provocar em São Mateus a partir do momento que formos uma igreja que tem uma comunhão valorizada por Deus. É por isso que existem as células. Célula na terceira igreja não é instrumento de separação de igreja, não. Você pode ficar tranquilo, meu filho. Nós já vamos iniciar mais uma célula lá na Morada do Ribeirão. A da Rua 4 vai dividir mais uma vez. E nós vamos caminhando. Sabe por quê? Porque você não pode ser uma peça fora do dominó. Você precisa entrar no jogo aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Não basta estar no time, não. Não basta, não. Entendeu? Não basta estar no time. Tem que jogar bem a partida. Não se contentem por apenas fazerem parte do time. Vista a camisa, entre em campo e marque gol. Você precisa jogar bem a partida. Jogar bem a partida é desfrutar de espírito de equipe. Nós somos um time, gente. Nós não somos um grupo. O grupo se reúne em determinado momento e outro determinado momento se dispersa. O time não. O time tem concentração. O time anda junto. O time recebe a mesma orientação. E o time busca o mesmo objetivo. Qual é o gol de placa que a Terceira Igreja Batista está marcando nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos 2 anos? O gol de placa que a gente está marcando é que as bocas de fumo estão recebendo menos viciados. Você sabia disso? 2 anos atrás, éramos como um vale de ossos secos, poucos ossos. Essa semana eu atendi alguém, né? E que disse, eu estava acostumado a vir na igreja e eu via pouquinhas pessoas. E agora eu vejo a igreja está cheia. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor, Ele habita em nós. Ele gera crescimento a partir da comunhão que temos. Não abra mão do privilégio que você tem de viver em comunhão com o seu irmão. Gente, por que a gente briga tanto? Nós somos diferentes, cara, e vamos continuar sendo diferentes. Deus nos chamou para sermos unidos, não uniformes. Unidade não é uniformidade, porque é necessário haver unicidade, já dizia o meu professor. Como ser unido, ter comunhão, em meio a tanta diferença? Simples, o meu professor também me ensinou, e nós precisamos concordar em discordar cordialmente. Esse menino hoje pela manhã veio para a igreja com a camisa do Corinthians. Corinthians. Vocês acham que eu concordo com uma blasfêmia dessa? Não. Mas eu preciso concordar em discordar cordialmente. Vou deixar de amá-lo por conta desse defeito que ele tem? Não. Entendeu? Ninguém é perfeito. Você pode se tornar um pouco melhor, se for para o Flamengo. Nós precisamos viver, a gente fica brigando, perde muito tempo brigando. Gente, quem vai para o céu aqui? Levanta a mão, por favor. Ah, você vai? Dá uma glória a Deus então, quem vai?
Se você vai para o céu e eu também vou, e no céu não tem briga, a gente vai viver em paz eternamente, para que ficar brigando aqui na terra, gente? Aí eu me lembro daquela historinha das duas irmãs, né? É lá da igreja que começou a brigar porque o filho de uma desmanchou o namoro com a filha da outra. E aí começa aquela briga, entendeu, Bill? Ah, o seu filho não quer mais namorar minha filha. Ah, a sua filha chamou meu filho de dentuça, mas também o seu filho chamou a minha filha de sarará, não sei o que e tal. Começa aquela briga. Aí, sempre os problemas vão estourar onde? Gabinete pastoral. Ei, que beleza! Aí o pastor olha para as irmãs e fala assim, peraí, irmãs, vocês estão brigando, daqui a pouco os filhos de vocês vão voltar a namorar, e aí vocês, entendeu, vão ficar de birra uma com a outra. Não se mete não, irmã. Eles vão se entender. Não, pastor, mas isso não pode, isso é consequência do pecado, e que não sei o quê. Aí começa aquele senso de justiça, e o pastor fica nesse negócio, no tiroteio. Aí, de tanto ouvir o pastor, fala assim, peraí, irmã, presta atenção, vocês vão ficar brigando? Vocês têm certeza que vão morar no céu? Claro, pastor, eu estou salva, eu só estou xingando a minha irmã aqui, mas eu estou salva, entendeu? Eu estou salva. Aí a outra vem assim, eu também estou salva, pastor, eu vou para o céu. Mas irmãs, então, se vocês vão para o céu, e lá não tem briga, para que ficar brigando aqui, irmãs? Lá no céu vocês vão ter que viver eternamente juntas. Aí uma vira para o pastor e fala assim, pera lá, pastor, a Bíblia diz que lá existem muitas moradas, eu moro aqui, ela mora lá. Tem gente pensando assim, gente. Misericórdia. A nossa comunhão não pode ser um desperdício aos olhos de Deus. Use o que você tem para abençoar pessoas que estão ao seu redor. E pode ficar tranquilo, você não se tornará mais pobre. Pelo contrário, você se tornará mais rico. Não digo rico de bens materiais, embora isso também possa acontecer, mas não é a finalidade última. Mas você vai estar rico de bênçãos celestiais. A Bíblia diz que naquele dia os livros serão abertos. E quando forem abertos, você pode ter certeza, cada um receberá a recompensa por aquilo que fez aqui na terra. Use o que você tem para ser um canal desobstruído, para que pessoas venham para Jesus, conheçam Jesus e, como diz o pastor Elísio, se pareçam com Jesus.